falando sobre essa questão de uma vida mais saudável, né? Tirar só apenas do campo do alimento. E queria que você trocasse uma ideia com a gente e falasse assim, cara, quais são os principais impactos que uma vida mais saudável pode nos trazer de benefício e uma vida não saudável pode nos trazer de malefícios. Trazer alguns pontos que a gente vai relacionando e batendo esse papo ao longo desse episódio aqui. Por exemplo, uma pessoa que não se alimenta bem, as relações dela... Gente, é muito claro, sabe? Às vezes as pessoas acham que não, porque ali tá faltando amor próprio. Então, quando falta amor próprio, eu falo que a alimentação saudável, ela tá totalmente relacionada ao nosso nível de amor por nós mesmos. Então, quando isso falta, você, consequentemente, você não consegue chegar... Você não consegue... As pessoas percebem isso. Porque você é uma pessoa com autoestima mais baixa. Você é uma pessoa que não consegue desenvolver conversas mais profundas. Então, a alimentação em si, no geral, eu acredito que ela vem mesmo, assim, que é para somar mesmo e fazer com que a gente desenvolva em outras áreas, né? Quando a gente fala de gastos, né, de dinheiro, a gente também tem que ter um controle, assim como na alimentação, né? Porque não adianta eu querer comer compulsivamente, porque não vai, o mundo não vai acabar, meus problemas não vão resolver. Assim é a mesma pessoa que vai lá e gasta o dinheiro achando que o mundo tá acabando ali. Então, eu acho que em questão de impacto é muito prejudicial. As pessoas não imaginam o quanto, né? Porque quando a gente está ali se alimentando com alimentos muito hambúrguer, a gente voltando... Desculpa. Acabou com a minha pizza no final de semana. Mas tudo bem. Quando a gente come alimentos ultraprocessados, né? Eles são calorias vazias. E isso, consequentemente, eleva o nível de ansiedade. E quando você é ansioso, automaticamente você procrastina mais fácil. E isso no seu trabalho, não tem como você procrastinar na sua vida pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Deixa de avançar, né? Sim. Então, independente se você for empreendedora, se você trabalha em algum local, se você tem uma procrastinação, você tem um nível de dificuldade de avançar, você tem uma produtividade menor. E produtividade, por que isso é tão importante, né? E é um ponto que eu acho super legal. Para que você possa ter uma maior capacidade de geração de riqueza, está relacionado ao quanto você produz para aquele que está próximo de você. É sempre uma entrega. É sempre um servir. Então, se eu produzo mais, eu tenho mais capacidade de servir ao outro com aquilo que é bom para mim e eu tenho capacidade de ensinar. Por exemplo, o podcast é uma forma de a gente conseguir levar um conteúdo a X, Y e Z. As pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. Então, eu estou entregando um valor para ela através da minha capacidade de produção. Sim. E automaticamente eu posso ou não ter uma devolutiva remunerada ou não daquilo. Mas esse não é o ponto. Agora, se eu, por exemplo, não tive uma boa alimentação ao longo da minha semana, automaticamente agora eu vou estar mais cansado, a minha energia vai estar mais baixa, eu não vou conseguir dar o meu melhor dentro desse episódio. E às vezes a pessoa, não, só não tô bem. Mas por que você não tá bem? O que você se alimentou? Né? E a gente pode falar só do alimento sólido? Não, mas enfim, mas é um ponto que a gente está falando. Então, muitas coisas atrapalham a nossa produtividade, que vai atrapalhar o seu nível de crescimento. Pode ser profissional, pessoal, que você queria imaginar, não é? Sim, até mesmo a digestão. Às vezes você vai com as pessoas que se alimentam mal. Geralmente, a maioria tem problema de intestino preso, não sei o quê. E isso acaba que a gente chega nesse ponto que você falou, o desenvolvimento pessoal vai lá embaixo. E quando você se alimenta bem, é nítido, é o que eu sempre falo. Compara um dia que você se alimentou bem e um dia que você se alimentou muito mal. Escuta seu corpo. Ele vai te falar. Quando você se alimenta bem, quando você tem uma rotina saudável, você falou do esporte, que o esporte ele traz muita disciplina. O que me trouxe, por exemplo, a entender sobre a disciplina, primeiro foi o esporte, depois a alimentação. Então, é um conjunto, né? Eu falo, não tem como a gente falar de alimentação saudável se a gente não falar de atividade física, do ato de se movimentar, né? Porque é um conjunto, um precisa do outro. Então, quando a gente tem uma vida que não é assim, automaticamente nós nos tornamos, né, pessoas incapazes de alcançar lugares mais altos por conta disso. As pessoas acham que não tem essa relação, muitas pessoas, né, que são leigas, não imaginam o quanto tem a relação da nutrição, do esporte no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa profissão, seja qual for. É que você se sente melhor, né? Você se sente melhor. Eu acho que é importante a gente pensar nisso até por uma questão de longevidade.